Tem aqui um advogado criminal, né? Criminalista, né? Faz favor, doutor, vamos conversar um pouco sobre isso. Olha o que nós mostramos ontem aqui, o que era o sistema, o cara estava preso, aí colocou o pai, a esposa e mais um monte de gente aí, e de dentro da delegacia ele ficava lá coordenando. Dá uma olhada aí, doutor, solta um trechinho aí para nós. As imagens... 54 anos, e a filha, Ranieri Rodrigues, de 23, acusados de tráfico de drogas. Eles foram presos com aproximadamente 3 quilos de cocaína na residência onde moram, na cidade de Jardim, em Goiânia. As ações da quadrilha eram comandadas dentro do presídio por Lucas Rodrigues de Souza. A esposa de Lucas, Ranieri, foi presa quando transportava drogas nesse carrinho de bebê. Essas são imagens do momento em que a Polícia Civil prendeu em flagrante Ranieri, que estava transportando drogas no carrinho de bebê do próprio filho. A criança está sob o poder do Conselho Tutelar. Quantos anos? Eu já te falei. É uma família, né? Um clã voltado para o crime. Essa investigação iniciou no mês de abril, quando da prisão do Lucas. Nós prendemos o Lucas no dia 10 de abril deste ano. O Lucas foi encaminhado para a CPP. Ele tinha contra si um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas e nós prendemos ele com 2 armas. Assim que ele chegou na CPP, por incrível que seja, em apenas 2 dias ele já estava na cela do cunhado, que é traficante que já lá cumpria pena, e já estava com 2 celulares. Para falar sobre o assunto, um advogado aqui criminalista, a gente sabe que o sistema carcerário, ele não recupera ninguém, e o senhor, na condição de advogado criminalista, o senhor deve ter várias pessoas que já defendeu, e algumas pessoas também que... É complicada a figura do advogado, todo mundo tem o direito, né, o princípio, né, do direito, aí vem o princípio do contraditório. Mas o senhor que é advogado criminalista, o senhor acha que esse sistema carcerário hoje que está aí recupera alguém? Boa tarde, em primeiro lugar. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, aquela câmera do Alex ali. Doutor Rodrigo, né? Doutor Rogério. Doutor Rogério. Realmente nós somos advogados, sou advogado criminalista, defendo muitas pessoas que estão sendo acusadas de infrações penais. Pode olhar para o Alex, ele é feio, mas pode olhar para ele. Então, o que acontece? O sistema penitenciário hoje, não só no estado de Goiás, mas em todo o Brasil, ele vem com uma falência muito grande. E a cada dia, essa falência fica mais evidente e se refletindo na própria sociedade. Pois o Estado brasileiro ainda não conseguiu fazer uma junção legal, teórica e prática para que esse reflexo dessa junção tenha um reflexo na finalidade da pena, que é a própria recuperação ou ressocialização dos acusados. Uma coisa que é fato e é de direito, a Constituição ela dá o direito ao cidadão de defesa. O senhor é um advogado, muitas vezes as pessoas falam assim, mas doutor Rogério, como é que o senhor vai defender uma pessoa que cometeu isso, cometeu aquilo? Mas todo cidadão tem o direito à defesa. O advogado ele é um profissional que ele acredita na inocência do seu cliente e às vezes até acreditando que o seu cliente tenha cometido algum crime, ele tenta amenizar a pena, não com o objetivo de colocar o bandido fora, mas que ele se ressocialize, né? Que ele passe por ali por um breve período e que possa voltar reintegrado. Então muita gente fala que advogado que defende bandido também é bandido. Então não tem nada nessa história, né? Não tem nada. Olha aqui para o Alex. Não tem nada nessa história. Na verdade, a população não entende que a Constituição Federal dá ao acusado o direito de defesa. E a própria lei traz garantias constitucionais do acusado. E o advogado criminalista tem a função de garantir a aplicação da Constituição Federal face ao direito que o próprio acusado tem. Senão teríamos uma ditadura, né? Senão teríamos uma ditadura. Isso. E outra coisa que a sociedade não entende é que o preso maltratado é o preso que se edifica no mundo criminal. Quando ele é maltratado, com certeza ele vai voltar para a sociedade mais revoltado. E a sociedade não pensa que um dia ele vai voltar para a sociedade. Então, por isso que a Lei 7.210, que trata da Lei de Execução Penal, ela diz que a pena tem 3 viés.
de retribuir a sanção penal, Sim. de ressocializar e de prevenir o crime para que isso não ocorra diante da sociedade. Agora, quando essa lei não é aplicada de forma devida, o reflexo é esse aí que todos nós da sociedade estamos vendo, não só no estado de Goiás, mas em todo o Brasil. E há de se fazer justiça, né? Porque a gente tem o hábito de pedir prisão perpétua, até pena de morte, para os outros. Mas quando é filho da gente, chega lá e fala assim: ô doutor Rogério, meu filho é inocente. Não é mais ou menos assim? É mais ou menos assim. E eu quero que o senhor defenda ele, o senhor tem que defender pela profissão e tentar atenuar essa punição. É isso aí. Porque, na verdade, quando se trata de uma acusação, a lei dá vários vieses Sim. para o acusado. Não é porque ele está sendo acusado de E tem muita gente inocente também presa, né? Tem muita gente inocente. A sociedade não sabe, às vezes, o que ocorre dentro de uma delegacia, o procedimento que é apurado uma infração penal. Então, tudo isso o advogado tem que estar por trás disso aí para dar essa sustentação para o acusado. Porque, senão, muitas das vezes, ele é condenado de forma injusta. E a sociedade também não esquece que, às vezes, no momento dela julgar, ela julga de forma indevida, que é através do tribunal de júri. Quantos acusados estão sendo inocentados no tribunal de júri e que é a própria sociedade que julga? Exatamente. O caso Nardoni, ficou evidente, né, que a advogada passou um pito na juíza, né? Chamou a atenção da juíza, falou: doutora, volta para a escola, porque a senhora não está presidindo um júri, a senhora está julgando sem ouvir, né? Ou seja, já houve uma pré-condenação. Aí fica mais difícil o trabalho do advogado de defesa, quando a imprensa, a comunidade, a sociedade já faz um pré-julgamento. Aí a função do advogado praticamente é só tentar reduzir a pena, mais nada, né? Isso é um grande mal na sociedade hoje. Que hoje a imprensa, logicamente, dentro de todo o direito da imprensa, Sim. às vezes os dados que são colhidos, os dados que são anotados, não são totalmente verdadeiros. E ocorre que antes do julgamento, o acusado já vai ser condenado. Pela opinião pública, pela imprensa, pela forma exacerbada que se dá a um fato, que muitas pessoas morrem no Brasil de forma trágica, mas quando se escolhe um ali para Cristo, aí acabou, né? É verdade. Inclusive, um grande exemplo disso é agora nessa última operação Elo, que teve no estado de Goiás. Um cliente, que eu não vou falar aqui para preservar a imagem do cliente. Só olha para o Alex ali. Na última operação Elo que teve aqui no estado de Goiás, eu tive um cliente que teve a infelicidade de ter uma prisão temporária decretada, com base em um telefonema. O delegado, juntamente com os agentes que estavam investigando, pediu a prisão temporária dele e, de pronto, foi atendida pelo juiz da comarca de Aparecida de Goiânia. E, infelizmente, o cliente ficou preso 7 dias até o advogado, o doutor Rogério, chegar, provar que aquela simples ligação não tinha conexão nenhuma com o sistema que está ocorrendo entre cidadãos que estão soltos e os cidadãos que estão presos no sistema da CPP. Demorou 7 dias. E, graças a Deus, com 7 dias, ele veio a poder gozar de sua liberdade, de seu direito constitucional de ir e vir. Mas são erros que ocorrem e que a sociedade não tem conhecimento. E, às vezes, não são passados para a sociedade. Erros está em todos os lugares. Essa semana, inclusive, aí, condenaram um pai, um filho, por ter furtado um cão, quando, na realidade, eles estavam zelando e cuidando, aí depois teve que fazer o reparo. Mas depois que já foi condenado, é complicado. Doutor Rogério, obrigado pela participação, parabéns. E não é uma missão fácil, porém, todo ser humano, cometendo o erro que cometer, ele tem direito à defesa, porque senão a gente vira aqui uma ditadura, daqui a pouco nós vamos ter pelotão de fuzilamento nas ruas e o próprio cidadão fazendo justiça com as próprias mãos. É o que eu falo que não deve ser feito, porque aí a pessoa do bem acaba se transformando na pessoa do mal, aí precisa de um advogado, né? Porque a gente tem vários exemplos aí, inclusive um que essa semana, de uma pessoa que reagiu, não sei o que aconteceu, aí eu falei, olha, de inocente virou réu. Agora era uma pessoa de bons antecedentes, nunca praticou nenhum crime, está sendo acusada e vai precisar de um bom advogado de defesa. Aí aparece a figura dos advogados que defendem essas pessoas. Alguns têm a defesa por ter, outros têm pelo advogado acreditar realmente na inocência do seu cliente.
Obrigado pela participação. Eu que agradeço. A missão do advogado é uma missão de vida, uma missão difícil. A vida no direito criminal é muito árdua, mas a gente sempre busca, o advogado, sempre criminalista, sempre busca defender o direito, e principalmente a Constituição Federal, que é a norma regedora do Estado Democrático brasileiro. E eu sempre falo, por pior que seja, é ainda uma democracia. O pior é a ditadura. Doutor, obrigado. Pode ficar lá à vontade. Obrigado.